Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast. Está em mim, só que dessa vez nosso tema para essa nova temporada aqui, nós vamos tratar, né, do curso. O curso podcast vai ser Jesus e as Relações Humanas. Então esse é o nosso primeiro episódio. Então, como é que está aí na sua vida? Como tem sido as relações humanas? É complexo? Como é que tem sido, né? E o que a gente pode aprender com o Salvador e como isso pode nos ajudar na nossa vida. Então nós vamos debater um pouquinho, eu aqui, meus amigos aqui, estou com o Reginaldo. Vamos lá. E aí, Reginaldo, como é que estão as coisas aí no começo desse semestre aí, pá? É muito bom, a gente já começa se relacionando com a pessoa mais correta, né? Com Jesus Cristo, é com Ele que nós precisamos aprender a relacionar. Boa. E estamos aqui também, estamos aí com o Daniel aí, ó. Beleza, Daniel? Beleza, Certo. tudo certo, tudo bem. Estamos aí para aprender um pouco mais, né? Vamos ver como é que foi. Mais. Então, alegria aqui estar com vocês e podemos estar aqui nesse primeiro episódio do podcast. Então vai ficar gravado aqui no YouTube e também lá no Spotify. Não esqueçam aí de fazer, né, a sua inscrição, né, de marcar a sua participação. O link vai estar aí na descrição do vídeo. E também no primeiro comentário fixado você vai poder marcar aí sua participação. Então temos vários cursos acontecendo, tanto aqui na sede do Instituto, né, em Belo Horizonte, e também nos institutos de Estaca. Nós também estamos com classes aí virtuais, né? Daniel, eu e o irmão Justino lá de Vitória. Então tá tudo lá no nosso Instagram, tem o Instagram aí do Instituto BH. Esse também. Curso é um curso curto? Ah, sim, é um curso de inovação, né? E é um curso curto, de 7 aulas, né? Então é um curso bem curto. Os episódios vão ser toda semana e vai sempre estrear nesse horário, que é 19 horas. Aí na quarta-feira, 19 horas. Tá certo? Algo mais? Algum lembrete aí? Alguma coisa inicial que vocês querem? Não, que isso é tão importante, né? Porque são 7 aulas passa tão rápido, então fica tão mais fácil hoje para um jovem adquirir crédito no Instituto. 7 aulas, vai lá, assiste. Isso aí. Então, seja bem-vindo aí. Esse curso, nossa ideia hoje, depois da pandemia, a gente teve muitas situações aí em relação ao relacionamento humano e tudo mais, né? Mas a vida e o ensinamento de Jesus Cristo, eles estão centrados nisso, né? Nas relações humanas aí. Seja as relações com Deus, com a família, com os amigos, com a humanidade, né, em geral. Então ele não apenas ensinou sobre como os indivíduos deviam se relacionar, mas viveu isso, ele exemplificou isso e mostrou como a gente pode fazer com as interações, apesar da situação que ele mesmo vivia, né, na época ali. Então a compreensão dessas dinâmicas, desses relacionamentos, né, é fundamental, né, para aprender a essência da mensagem do Salvador e a poder aplicar na nossa vida hoje, na nossa vida contemporânea. Então esse curso aqui ele vai explorar diversas facetas aí das relações de Jesus, começando pelos princípios fundamentais que ele ensinou e exemplificou, como o amor, o perdão, a empatia, né, o serviço, né, enfim, tudo que ele pôde mostrar como a gente interagir com os outros, né. Depois a gente vai aprofundar um pouquinho mais as relações pessoais mais íntimas, né, com Deus, com o Pai Celestial, com a nossa família, com os amigos, consigo mesmo, né? Como é que Jesus Cristo, né, tem esse relacionamento com Ele mesmo, né? E o que a gente pode extrair disso também, né? Então nós vamos fazer essa análise aí, né? Que vai incluir essa abordagem, que nós vamos trabalhar junto com as palavras das autoridades gerais, né? Dos profetas e também sempre usando, né? Aquela publicação semanal também para os jovens adultos que é excelente, né? Lembrando, está sempre lá no aplicativo da Biblioteca do Evangelho, você entra lá em adultos, jovens adultos, você vai achar lá a publicação semanal para os jovens. Tudo bem. Então, vamos começar aí, iniciar, né, esse podcast. Eu queria começar conversando com vocês um pouquinho sobre o Salvador. Quando vocês pensam no Salvador e as relações humanas,
que momento da vida do Salvador te traz um exemplo ou algo assim da vida dele, que exemplifica isso, como ele se relacionou com os outros. Começar falando disso aí. Você tem algum exemplo específico aí que vocês gostariam de falar a respeito? Que vem à mente de vocês? Alguma história? Ou vão pensando aí? Vão pensando aí, eu vou tratar de um específico que está nessa publicação, né, semanal dos jovens, né? Então lá Cristo ele recebe a notícia, né, que Lázaro, enquanto ele estava longe, né, Lázaro vem a falecer, né, ele morre, né, e era um amigo dele, né, e também junto com a família ali, né, Marta, Maria, né, aquele seu irmão morreu, né, o irmão delas, e ele tem esse sentimento ali de como é que ele reagiu, né? É um momento nas Escrituras que tem o menor versículo, né, das Escrituras que fala Jesus chorou, né? E que significado isso tem, né? Que quer dizer, né? Então Jesus, ele lá as Escrituras acho que nos ajuda a entender um pouquinho. Deixa eu pôr aqui na tela ali, ó. Só um minutinho. Quando você localiza, é só a gente também pensar lá em Gênesis, né? Quando criou Adão lá, e o Senhor olha para ele e fala assim, não é bom que fica sozinho, não. E aí, às vezes, a gente pensa só nesse envolvimento, né, de marido e mulher. Mas não, o Senhor mostra, não é bom você ficar sozinho. O Senhor deu animal para que ele desse nome para os animais. O Senhor tinha toda uma preocupação de que... E não é bom nenhum ser humano ficar sozinho, não é legal, precisa de companhias. O Salvador poderia ter feito sozinho, ele chamou 12 para ficar com ele, ficava dia e noite. Falou para os seus discípulos, né? Não vos deixarei órfãos, né? Iria deixá-los sozinhos. Então, tá dentro aí. O tempo todo ele mostra que precisamos nos relacionar, ele precisava relacionar, ele gosta de se relacionar com o seu povo. Perfeito, é isso mesmo, né? O Senhor espera que nós tenhamos esse relacionamento, faz parte da nossa experiência mortal, né? E nós vamos viver eternamente com alguém, né? Com a família, né? Vamos ter sempre essas relações aí por toda a eternidade, né? Mas, então, como eu falei, ali fala que Jesus, né? Pois vendo a chorar, né? Ali estava Maria e Marta, né? E os judeus, né? Que com ela vinham, então ele teve aquele sentimento, né? Também chorando, né? Fala que ele se moveu-se de muito em espírito, né? Moveu-se em espírito, né? Perturbou-se e chorou, né? Então ele não chorou porque Lázaro tinha falecido, né? Porque já sabia, né? Já estava longe, né? Já tinha acontecido há algum tempo, né? Mas ele chorou com elas, né? Pelo que elas estavam sofrendo, e sofreu junto ali, né? Aquela compaixão, né? Aquele sentimento de empatia, né? Como é que se define aí, Reginaldo? Você que é da área aí, define empatia. Quando você vai ensinar sobre empatia para alguém, o que você fala? Você falou muito bem, né? Ele já sabia disso. Quando ele recebe a notícia, ele fala, isso aí tá tudo ok. Demora 4 dias para poder chegar lá. Quando ele chega, ele se depara com 2 irmãs que tinham certeza, se o senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. E elas estavam sofrendo muito, já estavam, né, em estado de decomposição lá dentro. Então era uma situação muito ruim para toda a família. E ele sabia que em 5 minutos ele ia reviver Lázaro, ele sabia. Só que ele fala, não, agora é o momento de eu chorar com elas, agora é o momento de eu estar com elas, agora é o momento de eu sentir o que elas sentem. E ele sabe que dor que morte é algo muito dolorido. Então ele tira um momento do seu ministério para mostrar que precisamos tentar entender o sofrimento do outro, estar próximo quando o outro sofre. Fantástico, né? Então, não, excelente, é isso mesmo, né? Então demonstra essa empatia, esse sentimento com Maria, com Marta, né? E mesmo sabendo que depois ia ressuscitar Lázaro, né? Ia viver Lázaro, mas naquele momento ele resolve chorar, né? Que ensinamento a gente tira, né? De um Salvador, né? Então, o que regia ali, principalmente, né? Seu relacionamento com as outras pessoas é esse amor, né? Esse amor incondicional, essa capacidade de estar junto ali, né? De sentir o que os outros estavam sentindo, né?
A gente define a empatia dessa maneira, né? Essa capacidade de entender e compartilhar os sentimentos dos outros, né? Então, buscar entender, compartilhar. Tem coisas que a gente não vai saber, né? Ele sabe tudo, né? Viveu tudo, mas a gente tem coisas que às vezes a gente vai dizer, não, isso aí eu nunca passei, né? Não sei o que você está sentindo, mas, né? Estou aqui para consolar, ajudar de alguma forma, né? Então, o que a gente pode aprender, né, com a vida e o ensinamento de Jesus sobre como ter, né, mais empatia e amar uns aos outros, né? O que você aprendeu aí, Daniel? Reginaldo? Eu vejo que o Salvador, apesar dele conhecer todas as dores, todas as aflições, todas as tentações de todas as pessoas, ele sempre demonstrava esse amor, essa empatia e a sua compaixão de forma individual. Eu acho que isso é um grande ensinamento que todos nós podemos aprender, né? Pelo menos eu procuro entender isso, porque às vezes nós queremos demonstrar esse amor para todo mundo, ouvir todo mundo, e nós provavelmente não vamos conseguir. E se a gente cuidar procurar aqui, nesse caso era uma família, né? Marta, Maria e Lázaro. E ele foi lá, Lázaro morreu, embora ele fosse lá para trazê-lo de volta à vida, mas ele demonstrou, ele ministrou, ele cuidou de todas as pessoas. Ele levantou Lázaro dentre os mortos, mas como o Reginaldo falou, ele sofreu a dor junto com Marta e Maria, que é a compaixão, né? Essa capacidade de sofrer junto com a outra pessoa. Então, acho que esse é um ensinamento muito, muito valioso, né? Nós nos concentrarmos em é uma família, é um indivíduo. O Salvador sempre ministrou, é claro que ele ensinou coletivamente, né? Mas esses exemplos mais explícitos de amor, tirando, claro, que o sacrifício expiatório dele sempre ocorreu um por um. E eu acho que na igreja nós temos essa estrutura que a igreja possui por meio dos ministradores. Vejam que são duas, três famílias que são designadas, talvez para nos ajudar ou nos dar a oportunidade de servir como Salvador. Um por um, família por família. Eu gosto disso, dessa ministração individual que permitiu o Salvador sofrer, ministrar, amar, se alegrar, confraternizar com cada pessoa, um por um. Excelente. E aí, pensaram em algum outro momento? Vocês pensam aí? Uma coisa que, em algum momento da vida do Salvador, pensaram? Que você queria exemplificar algo em relação a como ele abordava essa questão, né, das relações humanas? Vamos pensar, né? Não, você tem uma pessoa em cima de uma árvore, observando Cristo passar, e Cristo dá atenção a ele. O Senhor vê uma mulher pedindo, nem que fosse as migalhas de pão que caísse no chão. Ela usou essa comparação e ele conversa com ela, mesmo ela não sendo da casa de Israel. Você vê o tanto que ele se interessava, Daniel falou bem, com o indivíduo, com a pessoa. Ele aproveitava cada momento para inspirar, para estar ali, para brincar, para comer junto. Então, é de uma sensibilidade, se a gente pensar, de ter 3 anos de ministério para mudar a humanidade e separar o que era mais importante, e não separar mais importante era a pessoa, era o indivíduo. Isso é incrível quando a gente observa cada detalhe de um homem que não tinha tempo. Ele não tinha tempo. Isso faz a gente entrar na outra seara aí, né, que é falar de... Assim, hoje é fácil a gente dizer, né, que a gente não tem tempo, né, a gente está sempre ocupado, a nossa agenda sempre está cheia, né, e ainda assim o Salvador, né, como você falou, né, ele tinha tempo para relacionar com as pessoas, para estar próximo das pessoas, né, como ele fazia isso, né. E na outra parte do nosso estudo aqui, a gente estudou o discurso do presidente Altdorf, né, que ele fala do que mais importa, né. E ele fala que ele fala, é fácil a gente dizer que está ocupado, né? É fácil a gente se ocupar, né? Tem muita coisa para fazer, né? A gente parece que sempre tem um espaço na agenda, a gente coloca alguma coisa ali para fazer, né?
Então ele fala desse fenômeno, de um fenômeno, né? Quando acontece, por exemplo, quando está pilotando o avião, né? Ele coloca lá o exemplo, me ajuda aí a lembrar direito. Quando vem a turbulência, né? Como é que o piloto faz, né? Então, em vez de acelerar, né, para sair logo da turbulência, é o contrário, né? Tem que reduzir, né, para reduzir a velocidade para passar pela turbulência de uma melhor forma. Ele compara também quando a gente tem os quebra-mola ali na rua, né? Tem as lombadas, a gente não vai passar de uma vez, né? Acelerar para passar logo, né? A gente vai reduzir, né, a velocidade e aí ultrapassar, né, a lombada. E ele fala da nossa vida, né? Que a gente tem muita coisa fazendo, muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem que dar aquela desacelerada e aí simplificar, né? Ele fala também de ver as coisas as coisas simples, e é como Cristo via, né? Então, relembrando ali, né, o regime que eles viviam, né? Viviam estava sob o jugo, né, de Roma. Aí tinha várias leis, né, várias coisas que eles tinham que seguir ali. Tinha a lei oral também, né, que os judeus estavam vivendo, coisas assim, né, que foram colocando vários ritos ali, né. Mas ainda assim o Salvador se aproximou daqueles que eram marginalizados, né, que estavam à margem ali, né, da sociedade. Foi até os leprosos, né. Então ele agiu de maneira simples, né. Foi, conversou, ouviu, e aí curou cada um de acordo com o que precisava, né? Ajudou cada um de acordo com a sua necessidade ali, né? Algum sentimento aí de vocês sobre isso? Eu queria fazer um desafio. O pessoal que está ouvindo aqui. Nós precisamos aprender a retirar mais tempo para socializar. Foi dito que a gente tem... O tempo está curto, e está mesmo. Mas por que não tira um dia da semana para poder fazer a refeição com os pais, com os irmãos? Eu tenho procurado fazer isso todo domingo lá em casa eu que faço o almoço. E é muito bom depois sentar e conversar com os meninos, conversar com a Beth, brincar, rir. Você tem amigos, por que você não retira um dia para sair com seus amigos? Te põe na sua agenda um momento, 1 hora, 2 horas, para socializar, para estar perto, para sentir. Senão, os problemas assumem a agenda. Não sobra tempo para nada. É verdade isso, né? Precisamos ter esse tempo. Claro, temos que ter o tempo conosco mesmo, também às vezes, né? Em meio à agenda, nosso próprio relacionamento pessoal conosco mesmo, mas precisamos reservar esse tempo para estar com os outros, para interagir, né? Eu acho que com esse fenômeno da pandemia, todas as pessoas tem muito que gosta de ficar ali no seu quarto, né? Na sua ali no celular ou só ali, né? Sair de casa parece um desafio, né? Às vezes eu vejo com meus filhos, é meio difícil. Fazer o povo sair de casa às vezes é que tá complicado, né? Então a gente precisa ter esse tempo, né? Inclusive eu ouvi uma história, né? Hoje ouvi num podcast, né? Esqueci o nome do podcast agora, mas ela mostra um slide lá, ela fala de algo, o fenômeno que está acontecendo, né? Ela conta uma história de uma amiga dela lá, e ela fala que ela foi falar com o neto, né? A neta, né? Tava no quarto e tudo, ela foi conversar com ela. Aí falou, vamos lá, vamos almoçar, né? Deu a hora, né? Acho que tinha um lanche, alguma coisa assim. Ela falou, calma, tô aqui, não posso agora. Não, mas o que está acontecendo? Não, eu tô numa consulta, tô na terapia. Aí ela falou, nossa, que legal, né? Que atitude, né, dessa minha neta, tudo, buscou, né, terapia, minha filha não falou nada sobre isso, né, aí depois, né, terminou o tempo lá e foi falar com ela, né, e aí, mas onde você está indo? Quem que está fazendo essa terapia contigo, né? E ela falou, não, é no chat GPT. É no chat GPT. Ela estava fazendo terapia com a inteligência artificial. E falou que tem... E ela fala ali em cada 10, 8 jovens estão fazendo isso. Eu falei, nossa, sabia? Me admirei, né? Então, incrível, né? Não está tendo... Está buscando ajuda, né? A terapia com a máquina. A máquina não tem sentimento, não sabe diagnosticar, né? Teve alguns estudos lá, depois a outra pessoa, outro profissional que estava ali no podcast falou sobre isso. Teve os estudos lá, mas no final o que causou isso, né? Os que estão fazendo dessa maneira
para onde levou, né? Porque não buscou um profissional, né? A maioria do diagnóstico ali não foi feito corretamente, né? Então, a inteligência artificial ajuda, né? Mas tem que ir com calma aí. Você que é profissional da área aí, o que que você acha disso? Como profissional, eu queria te dizer, não faça isso na sua vida. Usa o chat GPT, não tem nenhum problema, qualquer uma outra IA. Só que o grande mal da IA ela não é empática. Ela não tem como se colocar no seu lugar. É só um humano que se coloca no lugar de outro humano. Senão não vai, senão não funciona. O que a inteligência vai te passar é algo estatístico. É algo que é provável e não algo que outra pessoa já sentiu, já viveu. Não é uma intensidade de humano. Entendam isso, não façam isso. Vai para qualquer uma outra coisa com relação ao seu trabalho, ampliar os seus conhecimentos, mas para o lado terapêutico, procure um profissional, por favor, não faça isso não. Imagina. Eu fiquei estarrecido um pouquinho, né? Mas é verdade, acontece, tem acontecido, né? Cada vez mais as pessoas buscam, né? Não tem quem bater um papo, vai bater papo ali com o chat GPT. Mas busca relacionamento humano, né? Tá com o Salvador, né? Tá com Cristo, tá com outras pessoas. É o que o Salvador fez, né? Como ele exemplificou isso, né? Tem algum sentimento aí que você compartilhar sobre as palavras do presidente Tudor, que você aprendeu um pouquinho sobre relacionamento? Não, ele fala a importância, ele cita numa parte, uma declaração do Elder Presidente Oaks hoje, né? Ele fala que tem coisas que são boas, muito boas e excelentes, né? Então, às vezes, a gente vai ter que desacelerar um pouco, como o Teles falou, às vezes a pressão da vida parece que é errado nós termos um tempo vago na nossa agenda, né? E eu gosto dessa analogia que o Elder Uchtdorf utilizou, de que quando nós temos, às vezes, picos de estresse ou outras coisas relacionadas, tantas coisas para fazer, esgotamento, acho que ele usa esse termo, não me recordo, a gente precisa desacelerar. E é interessante que é desacelerar e não parar, né? Tem coisas que são muito boas, excelentes, que a gente não pode parar, que vai aumentar o nosso grau de relacionamento aqui com, às vezes, outras pessoas, e aqui pode ser o relacionamento familiar, e principalmente o nosso relacionamento com Deus, né? Que ele fala um pouquinho também nesse discurso das coisas que mais importam. Então era isso, só para... Não, perfeito. Então o Salvador, ele, como eu falei, né? Deixa eu colocar aqui, né? Jesus se identificava com os marginalizados, né? Por que ele se identificava com os marginalizados, né? Ele não apenas, né, ministrou essas pessoas, mas ele se viu nelas. Eu gostei muito, isso está na publicação semanal dos Jovens Adultos lá, né, que a gente está estudando. Eu acabei não marcando aqui, não sei se vocês lembrarem aí qual é o título, me falam aí, esqueci. Mas ele não apenas ministrou a elas, mas ele se viu nelas. Olha que interessante, né? Então, ele enviando a seus discípulos, fazendo o bem a essas pessoas. A mim o fizeste, né? Ele ensinou isso, né? Fizeres a esses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeres, né? Então, a pessoa que... eu acho que Cristo, né? Você vê só, né? O Cristo, o Criador de todas as coisas, nosso Redentor, nosso Salvador, né? Era a pessoa entre todos ali que tinha motivos para ver o mundo de outra maneira, né? Para ver o mundo, se ver acima, né, das outras pessoas, né? Mas ele se compara, né? Ele tem essa empatia, né? Ele se coloca no lugar, né? Então ele é tão humilde e vulnerável quanto os outros, né? Por essa situação que ele viveu, né? Ele nasceu, né? Fazendo parte de uma minoria, né, étnica na época do Império Romano. E provavelmente ele era pobre, né? Então quando era criança, ele foi forçado, né? Foi exilado ali do país, né? Foi um refugiado, né? Porque ia ser morto, né? Teve que escapar, né? Imagina, escapou da morte, né? Então alguns do seu próprio povo rejeitaram, né? O seu próprio povo rejeitou. Então ele se tornou vítima ali da opressão, né?
sancionada ali pelo governo, né? Como funcionava ali na época. Outra característica que eu ia colocar aqui, desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu, Jesus foi um dos pequeninos, né? Então, quando fizeres a um desses mesmos pequeninos irmãos, a mim o fizeres. Então, isso colocou, né? Realmente ele passou pela situação, né? E a gente, né? Será que, né, que nós nos vemos como superiores em relação às outras pessoas, talvez essa minoria, às vezes aqueles que estão aí vivendo à margem da sociedade, né, marginalizados, ou como é que a gente trata as outras pessoas, aquele que é mais reservado, né? Então, às vezes a gente tem nós vamos julgar, né? Vamos ter esse hábito de julgar, né? Somente aquelas pessoas que a gente talvez não tem muita afinidade, né? Ou será que os vemos como Jesus os vê, né? Como parte de nós mesmos, como irmãos e irmãs espirituais, né? Perguntamos a nós mesmos se a história deles fosse a nossa, né? Se é que ele está passando, né? Se a história deles fosse a nossa, né? Então, como é que a gente reage aí com aqueles que nós convivemos, né? O Daniel falou ali de ministrar um a um, né? Como é que a gente trata, né? Você pediu, só vou falar da publicação, é de agosto de 2022. Peraí, deixa eu colocar para você falar aí, fala aí. Agosto de 2022, seguir o exemplo de empatia e amor deixado pelo Salvador. É a publicação semanal dos adultos. Ah, obrigado, Reginaldo, isso aí. Tá bem. Tá em frente aí. Novamente, só para reforçar, eu queria desafiar também os jovens a passarem a ler essa publicação. Ela é fantástica, ela é rica, ela vem da fonte, direto dos apóstolos, da primeira presidência, das autoridades gerais, baseada em pensamento de jovens, perguntas de jovens e vivência de jovens. Então, por favor, não deixe de ler, não, é importantíssimo para a sua vida. Não, perfeito. Então, no decorrer desse curso, nós vamos tratar mais de relacionamentos daqueles que mais importam, mas era o Helder Utidorf na época? Ou era o presidente Utidorf? Esse discurso. Na época era da primeira presidência, né? Então ele fala desses relacionamentos que mais importam, né? Que ele cita aí nesse discurso, que é as coisas que mais importam. É de 2010? 2010, Conferência Geral de Outubro de 2010. Então, Conferência Geral de Outubro de 2010, né? Você quer ler o trecho que ele fala disso, Daniel? Que ele cita os relacionamentos que mais importam para nós? Vamos achar aqui, só um minutinho. Encontra aí para nós. Quais são os relacionamentos que mais importam? Enquanto isso, não esqueça aí de marcar, né? Sua participação aí, marca a tua frequência aqui. Curte o vídeo, compartilha com outros, né? Vai auxiliar a vida de outras pessoas, de outros jovens, vai fortalecer aí. Então, cada vez mais pense aí como você pode fortalecer seus relacionamentos, né? E como isso influencia, né? Sua vida, suas decisões, suas escolhas. E aí, como é bom, né? Às vezes a gente age assim, a gente é alegria, né? Na vida de outras pessoas, né? No domingo nós tivemos um serão lá na minha estaca, né? Estaca Contagem. E foi com o Helder Lira, né? Devocional. Acho que ele deve ter passado na sua estaca já também, Daniel. E era dia dos pais, né? Então a gente estava ali meio, o pessoal vai vir, né? Nós falamos, né? Ele até falou lá, vai ser um presente, né? Para o Pai Celestial, se vocês vierem, puderem estar, e o Pai Celestial tem algo para vocês nesse dia, né? E realmente ele deixou aquela mensagem, né? Era um momento de reunir ali, estávamos presencialmente, né? E logo depois que acabou o serão, o devocional, eu desci, né? Fui cumprimentar as pessoas, né? Ver como é que foi, né? O sentimento deles. E um dos irmãos, ele falou, eu devia... Foi para mim, né? Que eu pude ouvir hoje aqui, foi para mim. Me ajudou, né? Meu filho até me chamou para ir lá na casa dele, né? No horário ali do serão. Mas eu falei, não, só vou depois. Então eu vou depois. E foi muito bom para mim, né? Então esse irmão está passando, situação difícil, mas... né? E aí foi muito bacana, né? De ouvir isso dele, né? Como foi importante, como foi bacana. E eu sabendo da situação também, conversando com ele um pouco, né? Dar aquele abraço, né? E ajudar a incentivar ele nas decisões que ele ia ter que tomar ali. Mas é tão importante, né? Esse contato humano e você sentir, né? A alegria da pessoa tá sendo consolada, tá sendo auxiliada de alguma forma.
Por isso que eu acho tão importante as relações humanas, né? E é olhar no olho, é ouvir dele e sentir, né? O que ele está sentindo ali. Foi bacana. Achou? Achei. Mas Deixa eu eu- lembrei do que está lá em Doutrina e Convênios 84, faz parte do convênio e juramento do sacerdócio, vivendo essa experiência, né? Lá diz que aquele que recebe os meus servos, o Senhor fala, a mim me recebe. É um relacionamento, né? Sim. Às vezes nós vamos ter essas ocasiões de ter aqueles que o Senhor chamou, os 70, os apóstolos, enfim, isso pode ser por meio da conferência geral, uma visita, um devocional. Quando nós recebemos esses servos de Deus, nós estamos recebendo o Salvador. E quando você falou que o irmão falou foi para mim, né? Poxa, lembrei dessa experiência aqui. Mas voltando aqui, né? Os relacionamentos. O Elder Uchtdorf, ele fala de quatro relacionamentos fundamentais. O primeiro é com o nosso Deus, o segundo com a nossa família, terceiro com o nosso próximo e com cada um, que é o quarto, né, de nós mesmos. Eu que enumerei aqui, tá? Nessa ordem, mas ele não enumera não. Mas é com o nosso Deus, nossa família, nosso próximo e cada um de nós mesmos. Esses são os 4 relacionamentos que o Elder Uchtdorf ele cita aqui como fundamentais. Quer tratar um pouquinho, falar um pouquinho da importância desse relacionamento com Deus? Olha, Vocês aqui querem, né? é muito interessante o que o Elder Uchtdorf fala, mas também muito simples, né? Eu acho que tem muitas coisas muito simples que a gente pode fazer e ele descreve aqui que a gente pode estreitar, aprimorar, aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus. E ele fala assim, ao nos concentrarmos serenamente a cada dia na oração pessoal e no estudo das Escrituras, procurando estar dignos de uma recomendação para o templo, estaremos investindo sabiamente o nosso tempo e empenho para achegar-nos a nosso Pai Celestial. São coisas simples, bem simples, que está muito ao nosso alcance, né? Oração pessoal todos os dias, estudo das Escrituras todos os dias, procurando estar digno para ter uma recomendação para o templo todos os dias. Isso vai nos aproximar do nosso Pai Celestial. O presidente Nelson, acho que recentemente, ele falou sobre como que nós podemos... Ele fala que a gente tem que aumentar a nossa confiança. Aliás, ele nos convida a aumentar a nossa confiança agora mesmo em nosso Deus, né? Poxa, isso é uma dádiva. Hoje, não precisa ser amanhã, não precisa ser na segunda, né? Não é que nem o regime lá, que a gente vai começar sempre na segunda. Pode ser agora a dieta, né? Pode ser agora. Nós podemos aumentar a nossa confiança em Deus agora mesmo. Podemos orar para Ele verdadeiramente acreditando que Ele está nos ouvindo. Podemos estudar as Escrituras para ouvi-lo, para conhecê-lo, para conhecer o Salvador, para entender como o Senhor age, como Ele demonstrou o seu amor para os seus filhos, como Ele pode demonstrar esse amor por nós mesmos, né? Indo ao templo, acho que tudo isso nos ajuda aí a fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Daí ele trata também do relacionamento com a nossa família, né? Nós vamos, mais para frente a gente vai falar um pouco, mas hoje vamos dar só uma pincelada aí, mas querem comentar alguma coisa dessa questão desse relacionamento com a família, a importância disso? Acho que muitos lidam, né, às vezes com algumas questões familiares, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que relacionamento não é fácil, nunca vai ser fácil. Nós, humanos, lidando com outros humanos. E um monte de gente imperfeita, tudo no mesmo ambiente. Então, nunca vai ser fácil. Se fosse fácil, 1/3 não teria sido expulso do céu. Então, relacionamento não é brincadeira. Só que tem relacionamentos que é de total confiança. O relacionamento com Deus é de total confiança. De total. Deus nunca vai nos enganar, nunca vai mentir para nós. E o relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, você que está me ouvindo, é um relacionamento importantíssimo. É algo que é quem te ama. Um pai e uma mãe, mesmo que talvez seu pai, sua mãe não seja da igreja, mas a maioria dos conselhos que eles vão te dar é certeiro, porque te ama. Eles são capazes de dar a vida por você.
Então, esse relacionamento familiar, essa conduta dentro de casa, esse respeito é muito importante. Se você fizer algumas coisas no seu trabalho, é demitido. Se você fizer algumas coisas na sociedade, você é excluído. Em casa, não. Em casa, eles nos aceitam como a gente é, cheio de defeitos, cheio de problemas, mas nos aceitam. Por isso que os nossos relacionamentos dentro de casa têm que ser de humildade, perdão, de união, de um relacionamento íntimo de pessoas que estão conosco, apesar dos nossos defeitos e dificuldades. Confie no seu pai, confie na sua mãe, tire mais dias para conversar com eles. Isso é muito agradável e muito salutar. Excelente. E o outro é com o próximo, né? É o que você falou, né? Nem sempre vai ser fácil. Pode sair umas faíscas às vezes. Mas se aproxima de alguém, de alguém precisa, né? Às vezes só ouvir, né? Só de ficar, né? Ali, de ouvir, né? Acho que ele menciona isso no discurso, né? Do Tidó, acho que eu me lembro. Ele fala de uma irmã que ela falou, só não sabia o que dizer, mas eu fiquei ali e ouvi, só ouvi, né? Para que às vezes a pessoa só quer desabafar, né? Só quer conversar, né? E você está ali só para ouvir, né? Só para ouvir é importante, né? Então, o Salvador se relacionou com muitas pessoas, diferentes maneiras, né? De estar vivendo de forma, né? Acho que você tratou disso nesse fim de semana, se não me engano, na sua aula, Regina. Sobre mulher na fonte do Jacó, não foi? Como é que era a vida dela ali, como é que ela sentia, né? Ela estava ali, né? A questão dos povos, né? Como eles, um olhava para o outro, né? Como é que os judeus enxergavam os samaritanos, né? Como um povo que se misturou, que não era do convênio, enfim, né? Não entramos no detalhe, mas era assim, né? Que ela estava, né? Aí o judeu vai falar com ela, como é que o judeu fala, né? Com o samaritano, né? E acho que se trata lá, você fala até da falta, né? Que ela estava... Então, no final, a história ali, os apóstolos saíram para buscar comida, ela foi para buscar água. No final, não relata que Cristo bebeu água, nem que ele comeu. Uma coisa nem outra. Verdade. Não fala sobre isso. Então, não era necessidade física, era uma falta que não era suprida. E Jesus Cristo fala, aquele que se relaciona comigo, aquele que bebe da água que eu der, esse não sente falta mais não, esse não sente sede mais não. Então é o relacionamento com Cristo que supre as nossas necessidades. Outra passagem das Escrituras que eu gosto mais. Aprende mais, né? Parecia que ali havia um atrito, uma coisa que não tinha como dar a liga ali, né? Como eles se conectar de alguma forma e o Salvador consegue, né? Encontrando o que ela precisava, que não era aquela água física que estava no poço, mas ela precisava de alguém que realmente pudesse suprir a outra falta que ela tinha, né? E ela conheceu o Salvador, né? E a gente vê que ela esperava por um Cristo, né? Nós sabemos que existe um Cristo, que vai existir um Cristo, né? E ela foi e pregou a todo mundo lá, né? Mas até comparando com os discípulos, se for buscar comida, ela levou muito mais, né? Alimentou o povo lá espiritualmente, né? Tanto que o povo vai declarar ali, não precisa mais dizer para nós. Nós sabemos que Cristo fica ali, né? Naquele momento ele fica com os outros, os samaritanos, ele fala, não precisa me dizer que ele é o Cristo, nós sabemos por nós mesmos, né? Porque tivemos esse relacionamento, essa aproximação com ele. Apesar de ser judeu, né? Relacionou com o povo todo ali e foi o que foi, né? Então, temos algo, né? Que podemos, às vezes, com nossa aproximação com as pessoas, ajudar e fortalecer de alguma forma, né? Daí, por fim, né? O nosso relacionamento conosco mesmo, né? Não sei a estatística certinha, mas parece que 80% dos nossos pensamentos no dia a dia é negativo e 20% que a gente pode se auto-sabotar, né, muitas vezes, né? Então, se a gente dá vazão a essas vozes, né, a gente acaba se auto-sabotando, né? Então, nós precisamos ter esse controle, né, de que é difícil, parece que tudo está ali sempre levando para um lado negativo, a gente está sempre se julgando, sempre nos sabotando mesmo, às vezes, né?
Tem pessoas que deixam de se amar mesmo, se odeiam, né? O Daniel é um homem das exatas, eu não sei como é que chegaram a essa pesquisa, mas diz que a gente tem, segundo as pesquisas, nós temos 70 mil pensamentos por dia. Nossa Como que Senhora. chega a esse número, eu não sei. Desses 70 mil, 80% é negativo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então falei certo. Então, como que eles chegaram a isso? Então imagina de 70 mil, eu não sei quanto que dá 80%, mas é muito pensamento negativo durante um dia. É muito ruim, né? Então a gente tem que lutar com isso todos os dias. É muito se relacionar com lixo, né? É muito... Por isso que o Senhor mandou o membro da deidade para estar conosco, né? Penso o Espírito Santo, né? Como é importante estar com o Espírito, né? Para que o Espírito, esse relacionamento com o Espírito, né? É o que o profeta tem dito, né? Quanto a gente precisa ter esse relacionamento com o Espírito, né? Sem isso, realmente não tem como sobreviver nesse mundo, né? Com tanto pensamento negativo, né? Então, que a gente possa buscar esse relacionamento, ter o Espírito consigo, né? Não vai ser algo extraordinário, né? Não vão ter visões ou coisas assim, né? Mas o Espírito está acostumado a ter ele contigo, você vai ouvir a voz, né? Ele vai te ajudar, vai te auxiliar nas suas decisões, vai te fortalecer, né? Esse é um relacionamento tão importante para nós também. Muito bem, então vamos chegando ao final aí, algo mais aí que vocês querem falar a respeito disso, de Jesus e as relações humanas, o que a gente pode, o que você gostaria que as pessoas levassem de hoje aqui, do nosso bate-papo? Tem que se relacionar, né? Assim como o Salvador. Eu acho que esse relacionamento, nós estamos falando aqui, talvez para um público jovem também, um relacionamento interativo aí com Deus, com família, consigo mesmo, mas também com pessoas do sexo oposto também. O casamento também é uma forma de você se relacionar, constituir uma família. Acho que tudo isso faz parte, né? Desse relacionamento. Mas eu queria só falar que talvez todos nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E talvez o meu convite seria esse: o que você pode fazer melhor para melhorar o seu relacionamento com o teu Pai Celestial? Porque Ele é nosso Pai. O Reginaldo falou muito bem aqui da família, os pais querem o melhor para os filhos. Assim como nós, pais terrenos, queremos o melhor para os nossos filhos, o nosso Pai Celestial quer o melhor para cada um de nós. Nós podemos verdadeiramente alcançar o nosso máximo, o melhor do nosso potencial, se nós compreendermos realmente quem somos e realmente quem é o nosso Pai. Eu queria acho que o meu conselho final, o meu convite para vocês é: procurem ver o que vocês podem fazer melhor para melhorar o seu relacionamento com Deus. Esse era minha ponderação aí e convite. Não, tá. E aí, Gidão, tem algo? Tem, baseado em tudo isso, eu gostaria que os jovens pudessem pensar no relacionamento, como falou, com o sexo oposto. Às vezes a pessoa já quer dar um beijo no primeiro encontro e é aquela confusão toda. Relaciona primeiro, gente. Bate um papo, sai algumas vezes, sai com amigos, dá risada, faz uma amizade. Depois a coisa vai fluir tranquilamente. Relaciona primeiro com a pessoa, não vai para a parte, etapa final, não. Então, por favor, esse é um conselho também que eu te dou com esse outro que talvez você está apaixonado, está de olho, está apaixonado. Segura a onda e relaciona primeiro, no sentido de amizade, para depois ter um relacionamento sólido. Muito bom. Obrigado, meus amigos. Não esqueçam de marcar a sua participação. Aí o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E participem do Instituto. Participe presencialmente. Venham aqui. As relações humanas. Tá junto aí, né? E só lembrando aí por fim, né? Nossos relacionamentos com o Salvador. Possam conhecê-lo a cada dia, buscar conhecer a Cristo, né? É o desafio aí de estar com Ele, porque Ele tomou sobre si nossas dores, nossas doenças, tudo que nós possamos passar nessa vida, né? Para saber nos socorrer, para que as entranhas dele estejam cheias de misericórdia, né?
Então, assim como aqueles que nós relatamos aqui, a mulher no poço, Maria e Marta, enfim, Zaqueu lá na árvore, todos nós podemos ter esse encontro com o Salvador no nosso dia a dia e ouvir, né, dele o que precisamos, né, como nós podemos ser fortalecidos. Então, até a próxima aí. Forte abraço para todos aí. Até mais. Gente.